Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, né? Para te ajudar na sua jornada acadêmica, nos seus estudos, nos seus trabalhos, você está se preparando para concurso público, para prova. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de História, complementando a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o período imperial do Brasil, quando Dom Pedro ele proclama, né, a independência, e ali entende-se que o novo estado político do Brasil seria um império todo copiado, né? As ideias do Império Napoleônico vão ser todos adaptados aqui para o Brasil e ele vai ser autoritário e etc. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história para revisar esse assunto e você se inteirar do que vai acontecer agora. Porque nesse momento é o momento da abdicação, é o momento que ele vai abdicar do trono, ele vai abdicar do direito, né, de ser imperador do Brasil em favor do seu filho, o Pedro Alcântara. Só que há todo um contexto de insatisfação e de revolta que vai levá-lo, né, até o momento da abdicação. A começar pela Confederação do Equador, que por motivos da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e principalmente a característica centralizadora da carta outorgada, né, pela Constituição de 1824, isso desagradava as lideranças da província de Pernambuco, onde havia um forte sentimento antiportuguês e favorável à República. A difusão das ideias liberais e republicanas na província tinha como principais representantes o médico ativista político o Cipriano Barata e o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido popularmente como Frei Caneca. E esse Frei Caneca ele também foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817, então um cara que ele já tinha experiência com revoluções. Em seu periódico Sentinela da Liberdade, Cipriano ele defendia a liberdade de imprensa e um sistema de governo liberal e federativo para o país. E por suas posições políticas, ele foi preso em 1823 e libertado somente em 1830. Então já é da cultura brasileira, pelo decorrer de sua história, grandes líderes políticos e grandes adversários com potencial eles serem presos. Se você pegou aí o link aí, você sabe do que eu estou falando. Mesmo não participando diretamente da revolta de 1824, Cipriano continuou na prisão e mesmo na prisão, mesmo preso, ele alimentava um movimento com os ideais liberais publicados também no seu jornal. E Frei Caneca, através das páginas do seu jornal, o Tifes Pernambucano, denunciava o autoritarismo do governo imperial, propagava os ideais republicanos e conclamava o povo à revolta. Eram grandes líderes, eram grandes ativistas, eles tinham seus próprios periódicos, né? Queria muito ver essa turma se movimentando politicamente, hoje na internet, né, com essas redes sociais e tal, que não sei se seria muito fácil, não sei de que forma eles poderiam se adaptar para fazer isso, mas é muito interessante saber que essas pessoas, esses ativistas, eles tinham a ideia de que eles precisavam que as suas ideias chegassem ao maior número de pessoas possíveis e por isso eles faziam seus jornais, seus periódicos, faziam suas panfletagens. Agora é o ponto de análise. Num Brasil colonial, escravista, com alto índice de analfabetismo, essas ideias eram direcionadas para quem? Deixa aí nos comentários a resposta. O estopim para a revolta foi a nomeação, por parte do governo imperial, de um novo presidente para a província de Pernambuco. Em julho de 1824, os revoltosos proclamaram a Confederação do Equador, propondo a formação de uma república independente. Houve adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e da Paraíba. Observe que tudo é estados, né, do Norte e do Nordeste.
Por quê? Porque era o polo econômico, era o polo produtivo, né? Era o que gerava as maiores receitas para o Império. O centro administrativo era Rio de Janeiro, mas o PIB, quem sustentava o PIB brasileiro, era o Nordeste. O governo imperial, porém, reprimiu violentamente o movimento, os principais líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte. E, a nível de curiosidade, Frei Caneca, que foi a figura central no movimento, ele foi morto a tiros depois da recusa do seu carrasco em executá-lo na forca. Isso aí só a nível de curiosidade. Outro ponto importante a ser citado é a guerra pela província cisplatina. Tá? Durante o governo de Dom João VI, a banda oriental atual Uruguai, na Bacia do Prata, foi incorporada ao Brasil com o nome de província cisplatina, e o controle da região era motivo de conflito entre portugueses e espanhóis desde o século XVIII e tornou-se também um problema herdado para o Império de Dom Pedro I. Em 1825, rebeldes da província cisplatina declararam a ruptura com o Brasil e a incorporação daquela região às Províncias Unidas do Rio do Prata, que é o atual Argentina. Foi o início de uma guerra entre Brasil e o governo de Buenos Aires, que trouxe perdas humanas e custo financeiro para ambos. A guerra ela termina em 1828, com a independência da província cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. No segundo reinado, nós vamos ter uma guerra muito semelhante a essa aqui, porque é válido dizer, porque existe uma certa confusão com essa guerra que ocorre no primeiro reinado, com a Guerra do Paraguai, que são dois momentos históricos e motivos distintos entre si. Ocorre muito nas questões os alunos confundirem esses dois momentos. E, por fim, a crise econômica e política. Depois da independência, o Brasil continuou sendo um país agrário exportador, altamente dependente da variação do preço dos produtos primários no mercado internacional, porque o Brasil não produzia nada, ele só fornecia matéria-prima. Além disso, o custo da independência tinha sido elevado, tanto em razão das despesas militares como da pesada indenização exigida pelo governo português. Endividado, Dom Pedro I adotou uma política econômica que, por sua própria natureza, ela foi desastrosa. Ele passou a emitir mais moeda do que podia, ele passou a imprimir o maior número possível de papel moeda para colocar em circulação no mercado, além do que ele podia. Isso aí é um cálculo economista, tá? Tem duas problemáticas aí só, por isso que não se resolve um problema de inflação só confeccionando papel moeda, tá? Por quê? Porque o Banco Central, o banco que administra essas moedas, essas cédulas, né? Ele precisa ter um lastro. Esse lastro é uma garantia do valor real daquele dinheiro, daquela cédula. E geralmente esse lastro ele é em ouro, tá? X quantidade em cédulas tem que ter correspondente X quantidade em ouro. Então, coisa que o Brasil não tinha. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto mais dinheiro em circulação no mercado, maior o poder de compra da população, só que, consequentemente, se não tiver um controle do comércio, o comerciante entende que o povo tem dinheiro na mão, ele pode aumentar o valor da sua mercadoria e ele lucrar mais com isso. E aí estoura-se a inflação. Então, por esse motivo, é desastroso unicamente emitir papel moeda no mercado achando que isso aí vai resolver os problemas. Por isso que dificilmente, fora alguns casos isolados, como aconteceu no final da ditadura militar, mas não vamos entrar nesse assunto. Então, só fazer papel moeda e colocar em circulação não é suficiente. Não dá resultado. Historicamente já foi provado que não dá. Tá? E por conta disso, o custo de vida aumentou, vai ocorrer a falência do Banco do Brasil em 1829, tá? E o curto reinado de Dom Pedro I também foi marcado por conflitos com os brasileiros. A Câmara dos Deputados só foi convocada em 1826, após sucessivos adiamentos,
diante do predomínio de deputados da oposição, né? A oposição, toda a Câmara dos deputados e senadores, eles queriam que Dom Pedro ele abrisse mão do governo. Então, como ele não tinha ninguém favorável a ele, ele trata de controlar o Senado, escolhendo os senadores numa lista de 3 candidatos mais votados em cada província. Então, de cada província, ele seleciona 13 e ali ele faz a eleição para ter pelo menos alguém que apoie ele lá dentro, tá? Já que a grande maioria era da oposição. E aí é quando ele vai abdicar, né? Já sem fôlego, já sem estratégia. Em abril de 1831, já não era mais possível controlar as manifestações de protesto. O Brasil chegou muito perto de uma ruptura, tá? Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros do alto comando do exército pediam a derrubada do governo. Dom Pedro, dividido entre os compromissos do governo do Brasil e a lealdade devida a Portugal, ele custou a tomar essa decisão. A pressão vinda de Lisboa era intensa, pois os liberais portugueses, desde 1830, insistiam no retorno do imperador a Portugal. E, isolado politicamente e abandonado pela força militar, ele não tinha força representativa civil e não tinha o monopólio da força exercida pelos militares. Então ele resolve pela abdicação em 7 de abril de 1831. Dom Pedro ele abdicou do trono do Brasil e partiu para a Europa. A coroa ficou com seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, que na ocasião só tinha 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória da elite brasileira e a ruptura definitiva com Portugal, né? Então, agora é o momento em que o Brasil, de fato, vai ser governado por brasileiros. Não tem mais nenhum representante português. A gente vai voltar nesse assunto quando formos falar sobre o Segundo Reinado, para saber como é que isso daqui continua e o desenrolar disso daqui. É isso aí, turma. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Compartilhe com o maior número possível de pessoas, né? Estamos precisando de inscritos. Estamos precisando mostrar ao YouTube a relevância dos nossos conteúdos para a plataforma, para você, estudante. Isso é um material de utilidade pública. A ideia é fazer disso daqui uma biblioteca virtual, mas não simplesmente uma biblioteca, mas com a minha pessoa sendo professor consultor e te ajudando diretamente. Eu sou uma pessoa que estou ao seu alcance. Deixa aí suas dúvidas, deixa suas sugestões, deixa seus questionamentos. Eu me proponho a te responder. Aproveitar, né, que por enquanto o canal é pequeno, que eu posso fazer isso diretamente, mas querendo vocês, o canal ele pode crescer. E aí eu vou precisar de muito mais professores aqui dando essa força para vocês, tá? Vivemos a era digital, a gente tem que aproveitar essa ferramenta maravilhosa que se chama internet para o bem do estudante e o desenvolvimento intelectual. Conhecimento adquirido, conhecimento aplicado, você não se torna massa de manobra do sistema. Fiquem todos bem e até uma próxima.